Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. Carta de Paulo, capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Antes da gente ler o nosso texto, eu queria começar dando uma ilustração. Onde em um país onde o evangelho ele era proibido, onde cristãos eram perseguidos, 3 jovens cristãos foram presos e eles ficaram em celas separadas. E nessa prisão eles sofriam açoites, nessa prisão eles eram humilhados. Mas geralmente, em determinado horário da noite, esses jovens, eles oravam em voz alta, pois a sua fé não era abalada. Esses jovens cantavam geralmente os mesmos louvores, mesmo estando em celas separadas. E isso, quando eles faziam, os guardas traziam mais sofrimento ainda para eles. E eles continuavam fazendo as mesmas coisas, mesmo em meio ao sofrimento. E um guarda indagou a um deles, dizendo: vocês estão sozinhos aqui nessa cela. Vocês não estão com ninguém ao seu lado. Mas por que vocês ainda continuam firmes e aparentemente unidos? E o jovem respondeu para eles, dizendo: nós podemos estar em celas separadas, mas nós estamos ainda unidos e presos ao mesmo Cristo. E esses guardas depois levaram eles para prisões diferentes, tentando abalar a fé deles, onde eles não tinham nem chance de escutar a voz um do outro cantando, mas os guardas não sabiam que podiam ter levado eles para longe, mas jamais iriam conseguir quebrar a unidade deles como povo de Deus, porque eles estavam presos no mesmo Cristo, no mesmo Senhor, mesmo nas maiores adversidades da sua vida. E o título que eu dei para essa pregação de hoje é Lutando Juntos como Cidadãos dos Céus. Lutando juntos como cidadãos dos céus. Olhe para sua Bíblia, capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Vamos ler a palavra do nosso Senhor. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Isso da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Vamos orar mais uma vez para que Deus possa falar ao nosso coração. Oremos. Nosso Deus, fala conosco, como cantamos há poucos instantes, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa regar a nossa mente, que o Senhor possa nos lembrar de verdades tão básicas, que certamente, por mais que o texto seja talvez desconhecido de alguns de nós, por mais que a gente não tenha a visão
correta acerca do texto, mas verdades que vão ser pregadas essa noite são verdades fundamentais que todo teu filho conhece ou deve conhecer. Nos ajuda a praticar essas verdades, Senhor. É o que nós pedimos. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo aqui nessa parte, quando ele começa essa sessão aqui, ele vem de uma exposição de situações que estavam acontecendo com ele. Quando Paulo escreve essa carta, como nós já sabemos, ele está preso numa prisão domiciliar em Roma, após ele ser perseguido, e ele está lá esperando o julgamento de César. E após Paulo mostrar a situação que ele está vivendo, uma situação de perseguição, uma situação de sofrimento, ele volta-se para a igreja de Filipos agora e fala a forma que eles deveriam viver. Após Paulo dar o seu exemplo da forma que ele mesmo estava vivendo, honrando o Senhor Jesus, quer pela vida, quer pela morte. Inclusive o versículo tão famoso que nós conhecemos, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é alguns versículos desse anteriormente. Paulo volta-se para a igreja de Filipos e fala, olha, é dessa forma daqui que vocês devem viver. Paulo vai falar para eles que vocês têm que viver dessa forma que eu estou falando aqui. E que forma é essa? Olhe para a sua Bíblia mais uma vez, do versículo 27 ao versículo 28. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Perceba a primeira expressão que Paulo vai colocar aí. Ele vai colocar aí acima de tudo. O que Paulo está querendo falar aqui? Paulo fala, olha, o que eu vou falar para vocês, eu quero que acima de tudo, eu quero que não importa qual seja a circunstância, vocês devem viver o que eu vou dizer para vocês. Não importa se em tempos bons, não importa se em tempos maus, não importa se na facilidade, na dificuldade, na bonança ou na perseguição, vocês têm que viver dessa forma. E é o que significa acima de tudo. Paulo fala, o que eu vou dizer é prioridade. Vivam, não importa a situação. E o que é que Paulo chama a igreja de Filipos a viver? De modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E essa expressão que Paulo traz aqui, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Essa expressão aqui no original, ela tem um significado de descrever como cidadãos devem viver. Como você, um exemplo, um cidadão brasileiro, como é que ele tem que viver? Ele tem normas e leis a cumprir. Ele tem direitos e ele também tem o quê? Deveres a ser cumpridos. Então, quando Paulo traz essa expressão, vivam, interessante que em algumas traduções, como uma revista corrigida, se você tem na sua mão aí, você perceba, é portai-vos. Está na tradução aí, que traz justamente a expressão de comportamento, atitude, estilo de vida. Vivam dessa forma daqui. Por que Paulo fala isso daqui? Filipos, ele era uma colônia romana, ou seja, não fazia parte do território romano, que era o grande poder daquela época. Mas Roma tinha poder sobre a cidade de Filipos. Era um território controlado por Roma. E a igreja de Filipos estava nessa região. E muitos filipenses, inclusive cristãos, eles tinham orgulho de viver debaixo do poder de Roma. Porque quem era o grande poder daquela época? Os romanos.
Assim como os Estados Unidos, ele é admirado hoje por muitos por ser a grande potência mundial. Naquela época, a grande potência mundial era Roma. E muitos filipenses tinham esse orgulho de ser praticamente um cidadão romano, porque a sua cidade era ela controlada pelo poder de Roma. E quando Paulo fala que vivam de modo digno do evangelho, ou seja, se comportem como cidadãos, não de Roma, mas de quem? De Cristo. Ele está querendo mostrar para eles que o que importa não era a conduta que um cidadão romano tinha que ter, mas a conduta que um cristão deveria ter. Paulo chama eles a lembrar, a viver não segundo César, mas segundo Jesus Cristo. E por que Paulo fala isso daqui? Porque os filipenses estavam passando por algum tipo de perseguição. A igreja de Filipos estava passando por algum tipo de perseguição. E Paulo quer lembrar que eles eram cidadãos dos céus. Olhe para a sua Bíblia no versículo 28, o que Paulo vai falar aí. Olha como a perseguição lá devia ser iminente. Não sejam o quê? Intimidados pelos adversários. Então, a igreja de Filipos estava participando de alguma intimidação, alguma perseguição. Versículo 29, olhe para a sua Bíblia. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Então, provavelmente, a igreja de Filipos, ela estava estranhando a oposição que eles estavam vivendo. E Paulo lembra, olha, vocês não são cidadãos de Roma, vocês são cidadãos dos céus. Lembrando a eles que eles não precisam se preocupar com os acontecimentos do aqui e do agora. Porque a pátria deles estava onde? Nos céus, na glória. Resumindo, Paulo fala para os filipenses, em qualquer circunstância, se comporte como cidadão dos céus. Lembrem de sua verdadeira pátria e vivam conforme Cristo ensina no seu evangelho. E o restante do versículo, quando Paulo expressa, olha aí o finalzinho do versículo 27, quando ele fala, para que, indo até aí vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito que vocês estão. Aí vai dizer a forma que eles têm que viver. Por quê? Porque Paulo não estava em Filipos. Ele estava preso em Roma e Paulo ele tinha esperança de voltar à igreja de Filipos. Ele expressa isso em outra parte de sua carta, mas ele não sabe se ele voltaria. Mas mesmo que ele não visse, Paulo queria o quê? Ouvir falar que os filipenses estavam vivendo de modo digno do evangelho. Mas podemos agora nos perguntar, Paulo, o que você quer dizer com viver de modo digno do evangelho? E Paulo fala no restante do versículo, e se divide em 3 partes, essa forma de viver digna do evangelho. Olha o finalzinho do versículo 27. Que estão firmes em o quê? Em um só espírito, com uma só alma. A primeira coisa que eles devem viver de modo digno do evangelho é estarem firmes num só espírito e com uma só alma. A segunda coisa que significa viver de modo digno do evangelho é o quê? Lutando, isso mesmo, lutando juntos pela fé do evangelho. Os filipenses deveriam lutar juntos, em unidade, pelo evangelho. E a terceira coisa que ele fala, que é no versículo 28, olhe para a sua Bíblia, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Eles não deveriam se sentir intimidados. E isso significa viver de modo digno do evangelho que Paulo quer trazer para cá, para eles. E mostra também um problema de unidade que a igreja de Filipos estava vivendo. Paulo aqui ele começa a tratar algo que estava acontecendo. Por quê? Se eu chego para vocês e eu falo, Igreja Batista em Botocongó, vocês lembrem-se, vocês precisam ser unidos.
Vocês precisam viver como um só. Se eu exorto vocês a fazerem isso, é de se deduzir que talvez você não está vivendo isso. Paulo dedica esse início do primeiro capítulo, Paulo dedica todo o segundo capítulo e Paulo dedica o início do capítulo 4 para falar sobre unidade. Por quê? Nessa parte daqui, Paulo quer fazer com que a igreja esteja junta para ela passar pelo sofrimento juntos. E o termo que Paulo usa aqui, todos esses 3 pontos que eu falei aqui, quais são os pontos? Está firme. Qual o outro ponto que eu falei? Lutando junto. E o outro ponto que eu falei, sem estar intimidados, são termos militares. Ou seja, a primeira expressão que Paulo coloca, estás firme, ele está se referindo a soldados que estão postos num local, estão sendo atacados, mas eles não abrem mão dos seus postos. Quem aqui já viu filme de guerra? Eu acho que todo mundo, a não ser aqueles que não gostam de filme de violência. Mas, geralmente em filme de guerra, se você já assistiu, você vai ver que os soldados que estão defendendo algum local, ou a sua pátria, os inimigos, eles vão e eles abrem caminho? Não, eles ficam o quê? Juntos lá, com aquela expressão, o pau quebrando, e eles juntos para defender aquele local. Quando Paulo fala estar firmes, é isso que significa. Significa que mesmo diante dos ataques mais tenebrosos, a igreja de Filipos deveria estar firmes. A bala comendo no centro, mas eles não deveriam abandonar os seus postos. A segunda expressão que Paulo usa, lutando juntos, tem um significado de combate de soldados. E também, provavelmente, Paulo também tinha menção ao falar das guerras, das lutas que os gladiadores tinham no Coliseu. Porque Paulo queria lembrar para a igreja de Filipos que eles estavam vivendo uma guerra. Eles estavam vivendo uma guerra. E isso para a gente pode parecer tão básico, mas parece que, na verdade, no dia a dia não é tão básico. Porque quantas vezes nós, como cristãos, nos esquecemos que a vida cristã é uma verdadeira guerra. É uma vida que luta muitas vezes contra a oposição, perseguições, críticas, lutas contra a gente, contra o nosso próprio Deus. E Paulo lembra, vocês estão numa guerra, devem estar firmes porque vocês estão numa guerra. E a última expressão que Paulo usa aí, que começa no versículo 28, quando ele fala, e que em nada vocês se sintam intimidados pelo adversário. Essa palavra, intimidados, que era para eles não terem medo. E essa palavra no original, ela tem ligação, sabe? Não sei se você já viu isso em filme. Quando os cavalos estão com medo do exército inimigo, eles começam a pisotear o chão, recuando com medo. Esse intimidade significa isso. Paulo fala, não tenham medo. Vocês não podem ter medo. Por que Paulo fala que vocês não podem ter medo? E o versículo 28, ele vai continuar, olhe para a sua Bíblia aí, lá no finalzinho, quando ele fala, o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é de quê? De salvação. Significa, vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sofrendo pela causa correta. Não tenham medo. Não tenham medo. Quem vai se perder não são vocês. Quem vai se perder são eles. Eles estão perseguindo, eles estão lutando contra o próprio Cristo. Mantenham-se firmes. Paulo aqui nessa primeira parte quer lembrá-los de sua cidadania. Lembrá-los que eles são cidadãos dos céus. Lembrá-los que a pátria deles não é a de Roma, que a nossa pátria verdadeira e final não é o Brasil. Paulo quer ensinar para eles o que significa viver de modo digno do Evangelho. E o que é viver de modo digno do Evangelho? Firmes, sendo atacados, mas sem abandonar o posto.
lutando juntos, cientes que nós, como cristãos, estamos numa verdadeira guerra e sem ser intimidados, sabendo que nós seremos salvos. Meus irmãos, pausando, a exposição do texto, como isso pode se aplicar em nossas vidas? O que é que eu e você temos a ver com esse texto daqui? Primeira coisa é que nunca deveríamos nos esquecer que a nossa pátria não é o Brasil. Somos brasileiros, não estou negando isso. Devemos honrar o nosso país. Devemos respeitar os nossos governantes. Mas nunca devemos nos esquecer que a nossa verdadeira pátria não é a direita, não é a esquerda ou qualquer outra coisa que nós muitas vezes lutamos a ferro quente por isso. Mas que a nossa pátria verdadeira e final é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Onde a nossa esperança, ela não vai estar nunca em nenhum governante. Mas a nossa esperança sempre deve estar em Jesus Cristo. Parece básico falar isso, mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Basta chegarmos em época de eleição e vemos a imensidão de postagens em Instagram, em TikTok, em YouTube. Lembre-se, a nossa pátria é Jesus Cristo. A nossa pátria é o amanhã eterno com Ele. Mas não apenas importante para isso, meus irmãos. Isso serve para nos lembrar a não criarmos raízes tão profundas no aqui e no agora. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes nossas vidas diariamente é somente para o aqui e para o agora. E nesse meio de busca pelo hoje, que não tem nada de errado, adianto aqui. A nossa casa própria, a nossa tão esperada reforma de nossa casa, a troca do nosso carro, a nossa faculdade, o meu mestrado, o meu doutorado, os meus filhos, a minha esposa, a minha igreja. E a gente vai cada vez mais criando raízes profundas aqui. E nós nos esquecemos que o nosso fim não é para essas coisas, mas para o amanhã. Mas para o amanhã. Igreja Batista em Bodocongó. A sua pátria não é aqui agora. A sua pátria é estar com Cristo na glória. E como esses cidadãos, como nós devemos viver firmes em um só espírito. Como uma só alma. Mas sejamos sinceros. Muitas vezes nós estamos firmes no nosso próprio espírito. Mas não no nosso espírito. Ah, porque eu tenho um problema com o Renilson. Com Andréia, com o Osnaldo. Então, ele vive a vida dele para lá, que eu vou viver a minha vida aqui. Aqui eu vou estar aqui, ó, resistindo contra os inimigos. E Paulo fala que não é para você resistir sozinho com os inimigos. Não existe isso. Exército que luta só perde a batalha. Somos chamados para viver como um só povo. Somos chamados a viver como a família de Deus. Mas o pior é que as diferenças nos separam. Eu não vou nem falar de política aqui. Os nossos gostos, aquilo que eu quero que seja, a minha forma de ser. E quando a gente menos espera, a igreja está totalmente fragmentada.
Mas a exortação de Paulo para você e para mim essa noite é juntos, unidos, em uma só alma, com um só espírito, lutando juntos pela fé do Evangelho. Irmãos, quando as ameaças de perseguição vier sobre nós, quando os sofrimentos vier sobre a igreja brasileira, e vimos aqui daqui ensinando no livro do Apocalipse, esses dias vão chegar. Eu não anotei aqui, me esqueci. Vocês viram as notícias ultimamente de um país aí que estava tendo morte de vários cristãos, né? Se eu não me engano, na Nigéria, correto? Então, morte a dezenas, centenas de cristãos. O problema é que isso não faz parte do nosso dia a dia aqui. E a gente pensa que isso nunca vai chegar. Mas quando chegar, estejamos firmes, unidos, como um só povo. Deixa eu dar uma palavra para você e para mim. Isso não é garantia de que você não vai morrer. Isso não é a garantia de que eu não vou morrer. Porque Cristo não promete isso. As igrejas que ensinam que você não vai sofrer e que você não vai morrer é a igreja que não ensina o Evangelho. A verdade, vou falar que nem John Piper tem uma pregação dele no YouTube que fala: você vai sofrer. Você vai morrer. Mas a nossa grande garantia é que num fechar de olhos e num abrir de olhos, você receberá um abraço do seu amado. Você receberá um abraço do seu amado. Essa é a promessa. Se a perseguição vier, todo mundo aqui pode morrer. Mas a chegada do outro lado é segura. Amém? É unidos. Eu não estou querendo falar que quando a perseguição vier, não vamos ter medos. Talvez eu seja o primeiro desse tamanho, tremendo que nem... Como é que se diz aquela expressão? Vara o quê? Vara verde. Tremendo que nem vara verde. E eu tremendo, todo mundo vê. Não é que não vai ter medo. Mas juntos, você vai me lembrar. Ei, Will, calma, Will. Calma. Não é aqui que acaba. Não é aqui que é o fim, Will. Para falar a verdade, não tem fim. Para falar a verdade, não tem fim. E os joelhos de Will vão se restabelecer e me lembrar: o meu Senhor vive. É juntos que nós nos lembraremos uns aos outros que não precisamos temer o aqui ou agora. Pois temos uma chegada certa e tranquila no outro mundo. É juntos, como um só povo, numa só alma, num só espírito, que nos lembraremos de que nenhuma ovelha será o quê? Arrebatada das mãos do Pai. Juntos. Juntos. Continuando, versículo 29. Olhe para a sua Bíblia. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer nele. Lembra que eu falei que os filipenses, eles estavam provavelmente estranhando a perseguição, provavelmente estranhando a oposição, e Paulo está lembrando a eles que eles eram cidadãos dos céus. Aqui, Paulo vai lembrar a eles lindamente de um presente do Senhor. Porque Paulo vai falar aqui nesse versículo que eles receberam não somente a graça de crer nele, mas também o quê? De sofrer por ele. E o que é graça? Presente imerecido. Um presente que nós não merecemos. Ou seja, nós somos pecadores, nós ofendemos um Deus Santo. Pelo fato de termos ofendido um Deus Santo, nós merecemos o quê? Punição eterna. Castigo pelos nossos pecados.
E aí vem alguém com um nome chamado Jesus Cristo, ou como o Evangelho de Mateus coloca, Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Ele morre no nosso lugar para nos oferecer o quê? Salvação. E isso é o quê? Graça. Presente que nós não merecemos. Mas Paulo fala de outro presente aqui. Qual outro presente que ele fala aqui na sua Bíblia? Olhe para a sua Bíblia. A graça de quê? Sofrer por Cristo Jesus. O sofrimento por Cristo Jesus é um presente divino para o seu povo. É como se você recebesse na sua casa um grande embrulho. E você abre esse presente e você vê lá dentro desse presente uma mensagem: Deus morreu por você. Jesus morreu no seu lugar, você está salvo. E seus olhos enchem de lágrimas e você fica super feliz porque ganhou a salvação eterna através da morte de Cristo. Mas quando você vira os olhos para o outro lado, tem outra caixa lá dentro. E você pega outra caixa com um belo embrulho e quando você abre você irá sofrer. Os dois são um presente? Sim ou não? Espero que você fale sim. Os dois são um presente. Bem-aventurados sois vós, quando sofreres por minha causa. O problema, meus irmãos, é que nós muitas vezes nos esquecemos dessa parte do Evangelho. A grande questão não é se eu vou sofrer, porque um dia virá. Mas talvez a pergunta que possamos fazer é: por que eu não estou sofrendo hoje? Por que eu não estou sofrendo hoje? Paulo fala lá a Timóteo, dizendo: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus irão o quê? Sofrer. Sofrimento não é um simples acessório na vida de alguns cristãos. O sofrimento por Cristo deve ser parte na vida de um filho de Deus. Claro, em níveis diferentes. Como estamos no Brasil, onde hoje é um país que dá liberdade para você cultuar, para você ir para uma escola dominical, para você carregar uma Bíblia debaixo do seu braço. Tem outros tipos de perseguição. Sabemos disso. E tem outros países que o evangelho é fechado, que se reúnem escondidos, que não podem professar a sua fé. Temos níveis diferentes de perseguição, mas você deve sofrer por Cristo. Agora, se você nunca sofreu nenhuma perseguição, nem que seja uma crítica, nem que seja, você não faz parte do meu grupinho, nem que seja, vixe, lá vem um crente radical. Talvez tenha algo de errado em nossas vidas. Porque se o mundo me perseguiu, é que ele falou, ele vai perseguir vocês também. Onde está isso em nossas vidas? Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha o que Jesus fala aqui agora. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É ou não é impactante? É ou não é? Por isso que John Stott, ele coloca num livro dele sobre o Sermão do Monte, o nome do livro de John Stott é Contra a Cultura Cristã. Onde aquilo que Jesus ele ensina no Sermão do Monte é contracultural, ou seja, contra a nossa cultura. E como é que ele pode falar quando perseguir vocês, quando mentir contra vocês, quando dizer todo mal contra vocês,
Se fosse eu falando para vocês, talvez eu falasse, chorem. Jesus fala o quê? Alegre-se. Exultem de alegria, que o galardão de vocês será grande. Meus irmãos, não estranhem o sofrimento quando se levantar, porque o sofrimento não é uma punição divina. A perseguição não é uma punição divina, é um presente divino para o seu povo. Versículo 30 para concluir. Olhe para a sua Bíblia. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que eu continuo a ter. Lembra que eu falei que no capítulo 1, Paulo ele vem de uma exposição das coisas que aconteceram a ele? Deixe marcar a sua Bíblia e abra agora no versículo 12 do capítulo 1. Versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Olha só. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Quando Paulo fala as coisas que me aconteceram aqui, Paulo vai falar aqui desde quando ele foi preso em Jerusalém pelos judeus que prenderam ele, e ele foi salvo lá por um comandante que queria transferir ele para outra cidade. E quando os judeus ficaram sabendo dessa transferência, fizeram um plano para matar Paulo. E esse comandante reforçou a guarda para poder levar. E Paulo parou lá diante de Félix para ser acusado, mas ele apelou para César. Foi transferido para Roma, aqui eu estou resumindo. Foi transferido para Roma. E no meio da transferência para Roma, o navio de Paulo naufragou. E ele quase morre afogado. Onde os prisioneiros foram para a costa. E Paulo foi o único que se preocupou em pegar gravetos para aquecer os prisioneiros. E quando ele coloca a mão no graveto lá, o que acontece? Uma víbora pica ele. E Paulo chega finalmente na prisão de Roma. E quando Paulo fala nesse versículo que a gente leu, no versículo 30, quando ele fala, vocês têm o mesmo combate que vocês viram em mim e que vocês estão ouvindo que eu continuo a ter, Filipenses, vocês participam da mesma coisa. Vocês têm a mesma luta. Vocês estão sofrendo daí e eu estou sofrendo daqui. Paulo fala, eu faço parte disso. E Paulo coloca-se aqui como esse modelo de alguém que sofre por Cristo e bate no peito. Bate no peito. Este é um combate que Paulo está se referindo. Meus irmãos, quando um dia o sofrimento, a perseguição bater em sua porta, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, no seu curso, na sua casa, na sua família. Quando isso acontecer, lembre-se da ilustração do presente. É um grande embrulho lindo que foi entregue para você. E nesse embrulho diz, você vai sofrer por mim. Eu fui perseguido. Você também será perseguido. Você também será perseguido. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, do versículo 35 ao 38. Quando o sofrimento vier à sua vida e à minha vida, quando a perseguição vier à sua vida e à minha vida, lembre-se, você não está só. Nunca nós estivemos só, pois existem os anéis da história que mostram que os servos de Deus sempre sofreram. Olhe para sua Bíblia agora, Hebreus 11, do 35 ao 38. Diz assim,
As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outras, por sua vez, passaram pelas provas de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. Agora, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Apedrejamento, humilhação, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Essa é a história de nossos irmãos. Talvez não seja a mensagem que muitas vezes nós queremos ouvir. A realidade que devemos ter unidos e quebrar toda a barreira que é em nós, para ser um só povo, numa só alma, para estarmos juntos resistindo quando as perseguições vierem, e elas virão. É realidade na vida do povo de Deus. Não estranhe quando isso acontecer. E para encerrar, me lembro que eu vi uma pregação de Hernando Dias Lopes. Procurei ela, não achei. Fui até no ChatGPT e ele não me ajudou a encontrar a pregação. Mas no fim da pregação, Hernando Dias Lopes ele falou o seguinte, que ele foi para era tipo um museu da igreja perseguida. Ele falou que nesse museu tem várias histórias, vários objetos, e é um caminho já determinado por qual todos devem passar. E quando o Hernandes chegou perto do fim, ele viu que lá no final, no último item que as pessoas passavam para olhar, todo mundo olhava e saía chorando, derramando lágrimas. E Hernandes, o que é que tem ali? E ele, curioso, chegou a vez dele. Quando ele olhou, ele caiu no choro. Porque quando ele olhou, o que tinha era um espelho. E nesse espelho estava escrito, você também vai sofrer. E o que é que isso nos ensina, meus irmãos? Mais uma vez, quando um dia chegar, e vai chegar, não importa no nível que chegue, como na Nigéria, não sabemos, mas ela vai chegar. Saiba que não é maldição, é bênção de Deus. Mesmo que você não tenha tempo nem de falar adeus para sua esposa, para seus filhos, mesmo que não dê tempo de você dar o último abraço na pessoa que você mais ama, não é maldição, é bênção de Deus. E no fechar e abrir de olhos, você verá o seu grande amado, pelo qual você morreu e pelo qual morreu por você. Que isso seja verdade em nossas vidas. E como o título do sermão, deixa eu voltar aqui para não falar errado, lutando juntos como cidadãos dos céus. Que nós, como igreja, lutemos juntos como cidadãos dos céus. Amém? Vamos orar. Oremos. Nosso Senhor, fácil ouvir, fácil preparar um sermão, mas nos ajuda a viver, Senhor. Nos ajuda a lembrar que a nossa pátria não é o aqui e agora.
mas é a eternidade com o Senhor Deus, nos novos céus e nova terra. Nos ajuda, Senhor, a estarmos dispostos a viver para o Senhor até as últimas consequências. Mesmo que isso custe os nossos empregos, mesmo que isso custe nosso meio de sobrevivência, mesmo que isso custe as nossas vidas, mas nos ajuda a te honrar até as últimas consequências. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.